Muito bem, então continuando aqui. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Então, são formadas por unidades pequenas chamadas aminoácidos. E os aminoácidos, eles são reconhecidos, são chamados de monopeptídicos. Por quê? Porque nós temos na natureza 20 tipos de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão participar na formação das proteínas. Então, são os aminoácidos que eles vão construir as proteínas, vão participar da formação das proteínas. Para que aconteça a formação de uma proteína, tem proteína que tem apenas um aminoácido. A glicina, por exemplo, nós vamos ver aqui que a glicina ela é apenas um aminoácido que vai se unir ao radical para formar uma proteína. Então, uma proteína que ela carrega apenas um aminoácido. Só que assim, existem proteínas que elas são formadas por uma ligação muito simples, mas existem proteínas que elas carregam uma sequência com várias ligações polipeptídicas. Existem proteínas que têm centenas de ligações e existem proteínas que elas são bem simples, mas também existem outras proteínas que elas são conjugadas, como por exemplo, proteína que se liga com lipídio, é uma lipoproteína. Uma proteína que se liga com glicídio, uma glicoproteína. Ok? Proteína que se liga com fósforo e lipídio, uma proteína conjugada. Então, assim, existem proteínas que são simples e existem proteínas que são conjugadas. Então, vamos lá. A ligação que une os aminoácidos para formar ali as proteínas, a ligação que pega os aminoácidos para juntar e formar uma proteína, é chamada de ligação polipeptídica. Então eu vou desenhar aqui para vocês entenderem como que funciona essa questão de uma ligação polipeptídica. Então olha só, então vamos fazer aqui uma ligação polipeptídica. Para formar as proteínas, os aminoácidos que vão trabalhar dentro da formação das proteínas, eles vão entrar dentro de uma estrutura fixa chamada de amina e uma outra estrutura de carboxila. Essa estrutura, ela na verdade é uma estrutura fixa. A única coisa que vai mudar dessa estrutura é somente o radical. Então observe aqui que nessa estrutura, para formar as proteínas, eu tenho aqui o hidrogênio, eu tenho outro hidrogênio aqui, ok? Eu tenho o nitrogênio, certo? Tenho o nitrogênio, eu tenho o carbono alfa, carbono central. Aqui eu tenho um radical. Esse radical é o que vai mudar. O radical é o que vai alterar e no lugar dele vai entrar aí no lugar do radical vai entrar um aminoácido, ok? Então eu tenho aqui o radical, tenho o carbono alfa, tenho aqui o hidrogênio, novamente o hidrogênio, e aqui vocês vão perceber que eu tenho aqui um oxigênio, e aqui eu tenho uma hidroxila, um OH, certo? Uma hidroxila. Então, uma inversão aqui. Ok? Então isso daqui é a estrutura da formação de uma proteína. Então observe que eu tenho uma hidroxila, aqui eu tenho uma hidroxila e aqui eu tenho um oxigênio. Eu tenho uma solução amina, por isso o nome aminoácido, uma solução carboxila, um grupo carboxilo com um carbono alfa central, e aqui eu tenho o radical. Então observe que para a formação de uma proteína eu tenho essa estrutura básica. E o que eu vou mudar aqui é o radical. Dependendo do aminoácido que eu coloco aqui, eu vou ter uma outra formação de proteínas. Por exemplo, se eu pegar aqui, eu colocar aqui um outro hidrogênio, se eu colocar um outro hidrogênio aqui,
eu já tenho um aminoácido simples chamado glicina. Ok? A glicina é o mais simples de todos. Então, tem apenas um hidrogênio a mais e eu tenho aí já um aminoácido que é chamado a glicina. Agora, como que funciona então a formação das proteínas e como que funciona a questão relacionada às ligações peptídicas? Então, observe aqui, vou deixar o radical aqui. Eu vou pegar uma outra estrutura semelhante a essa e eu vou colocar aqui ao lado. Então, observe que eu estou colocando uma outra estrutura aqui, um hidrogênio, outro hidrogênio. Eu vou apenas repetir: o nitrogênio, um carbono alfa, o hidrogênio, outro radical. Então, aqui no caso, esse seria o radical 1, esse seria o radical 2, certo? Um oxigênio e outro hidroxila. Ok? Eu apenas repeti. Eu repeti a sequência igualzinha a sequência que eu tinha aqui. Agora observe que interessante que na formação das proteínas, olha o que acontece aqui. Quando eu encostei a uma outra estrutura igualzinha, e aqui para formar as proteínas é como se eu estivesse fazendo sabe aqueles cordões de terço que eu tenho aqui. O cordãozinho tem uma bolinha aqui, tem outra aqui, e aí vai na sequência, aquele cordão de terço. É mais ou menos assim que funcionam as proteínas. Tem algumas que tem 1, 2, 3, outras tem centenas de ligações. Agora, olha que interessante. Quando eu encosto essa estrutura com o hidrogênio, com a amina, aqui com o grupo carboxilo, olha o que vai acontecer aqui. Juntou o hidrogênio com o oxigênio. Formei uma hidroxila, ok? Formei uma hidroxila. O que vai acontecer com essa base? Ela perdeu o hidrogênio, tá vendo? Ela perdeu o hidrogênio, ou seja, esse nitrogênio, que ele tinha uma ligação que deveria estar ligado aqui, ele acaba perdendo esse hidrogênio. E aqui acaba perdendo, no caso, essa ligação perdeu um oxigênio que formou uma hidroxila. Essa ligação perde uma hidroxila e olha o que acaba formando aqui. Acaba formando H2O. Então, na formação das proteínas, é o que eu falei para vocês, existem dois mecanismos dentro do corpo que formam a água. Primeiro mecanismo é o ciclo de Krebs, que acaba juntando os hidrogênios com o oxigênio formando a água. Segunda forma e dentro das nossas células que forma a água é através da formação das proteínas. Na fabricação de uma proteína, uma hidroxila se junta com o hidrogênio e forma água. E para onde vai essa água? Para lugar nenhum, ela fica dentro das células. A água é importante para a célula, ok? Porque tudo acontece em meio líquido. Agora, olha só, quando houve essa ligação e formou a água, o carbono, para se ligar ao nitrogênio, ele vai ficar desequilibrado. Por quê? Aqui perdeu um oxigênio, formou uma hidroxila. Aqui perdeu uma hidroxila, formou água. O que vai acontecer com essa água? Essa água aqui fez uma ligação, fez uma hidroxila. Só que aqui, essa água, ela saiu daqui, gente. Ó, virou água. A água está na forma líquida. O que vai acontecer? Vai desestruturar, vai ficar um negócio meio penso. Olha só, não tem como agora acontecer uma ligação do carbono ao nitrogênio. O que vai acontecer aqui? É aqui que vai aparecer uma ponte. Uma ponte que vai ligar essas duas estruturas. Essa ponte é que nós chamamos de ligação polipeptídica, certo? E assim acontece a formação das proteínas. São várias ligações polipeptídicas, dependendo do tamanho, que pode ser centenas de ligações polipeptídicas. Uma amina com a carboxila, por ligações polipeptídicas, os aminoácidos entrando no lugar do radical, radical 1, radical 2, dependendo do tipo de aminoácido, é o tipo de proteína que
vai fabricar, ok? Então, fechamos aí essa parte das ligações polipeptídicas e é isso aí, meu povo. Então, beleza, valeu, até mais.